Por mais que parte dos nossos telespectadores podem DVD, eu falo isso porque eu já vi em grupo de WhatsApp de amigos, que é muito difícil você delimitar isso, mas, poxa vida, tem muita gente que pode e que não faz, né? Então, assim, isso é muito claro, isso não é difícil delimitar, isso é claro, quem pode, porque o trabalho permite, porque, né, consegue trabalhar de home office sem alterar rigorosamente nada, mas é a pessoa que de repente vai sair, ou que estava saindo, para reunir com pessoas. Mais uma aqui da Rádio Bandeirantes, a entrevista com o prefeito de Volta Redonda. Ele diz o seguinte: os 2 jogos estão confirmados. Só vamos cancelar se a Federação Paulista de Futebol quiser cancelar, Oswaldo Pascoal. Vai ter jogo pelo jeito, Pascoal? Você acha que, mesmo todo mundo falando com isso, no fim, voltam atrás? Não, precisa ter o aval do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu não estou ouvindo, Pascoal. Alguém ouve? Sim. Estou ouvindo. Precisa do aval. Então, se a Dani está ouvindo, então segue a bucha. É comigo, Pascoal. Vai lá. Perfeito. Se o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, der condições de atuação de uma partida de futebol no seu estado, aí, porque Volta Redonda é no estado do Rio de Janeiro, depende da palavra dele. Eu acho que o anúncio não foi feito ainda, porque ainda não teve a confirmação por parte do governo do estado do Rio de Janeiro. A prefeitura tem a sua autonomia, mas o governo do estado pode negar a realização dessas partidas. Então, eu acho que está faltando isso, porque o contato, a informação que você passou aí, o contato com São Bento de Sorocaba, os jogadores já estão jantando para viajar. Eu tive contato aqui com um companheiro aqui do Corinthians que me disse que eles têm informação da rodada, mas não têm informação que o jogo será amanhã. Pode ser até na quarta-feira. Eu estou esperando aqui, o pessoal do Palmeiras também está esperando uma palavra da Federação Paulista de Futebol para saber se o jogo vai ser amanhã ou se o jogo vai ser na quarta-feira. Saber se o governador do estado do Rio de Janeiro vai dar condições de jogo. Por parte do governador, do prefeito, está tudo acertado, está tudo arrumado, está tudo encaminhado. Agora falta o governador do estado dar essa definição aí, se aprova ou não o jogo de futebol no estado do Rio de Janeiro. É mais ou menos como aconteceu em Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte, o Calil, tinha dito que poderia jogar. Se o Cruzeiro tinha viajado para jogar em Roraima, por que ele não pode ter jogo no estado, na capital? Veio o governador Zema e disse que não vai ter jogo, está tudo fechado, fechou tudo. Então, é o que está sendo esperado agora. A palavra final do governador, se ele avaliza, porque precisa da assinatura dele para poder ter esse jogo, ou essa rodada dupla. E hoje pararam por 10 dias o Mineiro, né, Pascoal? Hoje parou porque parou, dias. Né? Hoje o governador falou. Parou, daqui a pouco não vai faltar data lá em Volta Redonda, hein? Se todo mundo resolver jogar os campeonatos em Volta Redonda, vai faltar espaço lá. Vai começar às 8 da manhã a rodada, hein? Lembrando que igual o quadro Society, né? De final de semana. Isso. Lembra do torneio início, Zé? Você jogou o torneio início, hein, Zé? Zé, você joga... vai valer escanteio, hein, Pascoal? Escanteio e travessão. Torneio início, eles jogavam o jogo inteiro. Cada um jogava 15 minutos, né? E quem perdia saía. Tomava o gol, saiu. Tomou o gol, saiu. É torneio início, é mais ou menos assim. Do jeito que as coisas estão sendo planificadas. Eu lamento muito que o futebol seja tratado dessa forma. Lamento. Como torcedor, como jornalista, lamento muito que o futebol seja tratado dessa forma. Eu me sinto assim até abalado com essa situação. O futebol deveria ter uma postura diferente. Os dirigentes do futebol deveriam ter postura semelhantes à sociedade, ao que está sendo vivido na sociedade. Mas não, eles não conseguem se desprender de algumas situações. Infelizmente, não. Acho que até algumas pessoas, alguns presidentes, gostariam pessoalmente desse despreendimento, né? Mas eles não conseguem por conta do dinheiro. Ô Zé, eu perguntei para você agora há pouco dos jogadores. Tem uma manifestação de um jogador do Palmeiras, importante, Felipe Melo. Ele escreveu no seu Twitter o seguinte, com base até na informação de que o pessoal do São Bento já está se preparando, Felipe Melo ironizou a decisão da Federação Paulista do jogo em Volta Redonda. Então, em outros estados não tem mais vírus. A gente não pode jogar em São Paulo, mas pode jogar fora de São Paulo. É isso mesmo? Avisem aí para eu levar minha família para lá. #que Jesus nos guarde.
Dá para os jogadores se movimentarem ou vai ser o famoso, já que tem pitbull na tela, o cão que ladra não morde? Vai ser aquele barulho individualizado, Zé? É uma pedrada já, hein? Eu acho que o Felipe faz bem isso, em questionar, né? Em questionar. E ele fala assim, me avisa que eu vou levar minha família para lá, ou seja, a família dele está dentro de casa. Eu acho que nós precisamos de mais jogadores se manifestando, porque os caras que jogam, que defendem, que assinam os contratos, né, de dinheiro, essas coisas, não são eles que são expostos. O presidente da federação, provavelmente na rodada de amanhã, estará em casa, né? Não são eles que são expostos a esse tipo de situação. Um jogador pode pegar o vírus de novo, vou dar esse exemplo, e levar para casa. Tem um rapaz que me mandou aqui, eu não sei o nome, peço desculpas, uma mensagem e falou, Zé, mas tem o Gandula, ganha R$30 por causa do jogo. Tá bom, e eu falei para ele assim, então tá, se esse Gandula ou a família dele for contaminada por causa desse jogo, você pega e leva para o hospital particular e paga o tratamento para eles. Porque no hospital público já não tem mais. Então, assim, as pessoas não entendem. Mas essa é o que o Felipe está falando, é o que nós falamos antes. Ou seja, não dá para fazer coisa errada aqui, vamos fazer em outro estado. Que lá tá bom, beleza, não tem problema nenhum. É lamentável, é lamentável. Eu espero que mais jogadores se manifestem, porque os jogadores precisam entender que não são eles somente que estão expostos. A família também está exposta. Os seus familiares, as pessoas que convivem com eles no seu dia a dia, né? Essas pessoas podem ficar expostas ao vírus, né? Então, assim, é muito complicado. As pessoas acham que é uma brincadeira. Não, o colapso é o que a gente estava conversando. Não, o colapso por causa do vírus. Não é o colapso da saúde, não é por causa do vírus. Hoje as pessoas, se precisarem serem operadas em determinados hospitais, não tem vaga. Não tem UTI, não tem nada, então as pessoas podem morrer de outras causas porque todo o hospital está sendo ocupado por conta da Covid, de quem tem Covid. Então as pessoas precisam entender o que não é só o fato Covid, é o que o Covid pode causar à sociedade de uma forma geral. Então, assim, as pessoas precisam ter essa conscientização de entendimento, de saber que não é só o Covid. Por exemplo, as pessoas hoje têm problemas para serem atendidas com... Não sei se as pessoas estão vendo que tem gente morrendo fora do hospital porque não tem oxigênio. Não sei se as pessoas estão assistindo isso. 6h43, Futebol na Veia, falando sobre esse tema que traz novidades a todo momento. Tem mais uma aqui, informação do nosso produtor Diego Ferron. Edson Antônio Hermenegildo, presidente do Mirassol, disse ao nosso produtor Diego Ferron que está confirmado o jogo, que ele está indo nesse momento ao CT, justamente para organizar essa operação. Para o Mirassol é uma operação isso. Mauro, eu vi que você pegou aí a área e eu já ia te jogar. Eu ia jogar justamente para você. Vai ter jogo. Aliás, então, jogos, no plural, pelo jeito. Então, e eu espero que mesmo pego de surpresa, a turma do Mirassol tenha tido tempo de fazer testes eficientes dos jogadores, porque você imagina o risco de colocar, a gente fala em 8 horas aí, essa viagem vai dar mais de 10 horas e tal, etc. Você colocar alguém contaminado dentro do ônibus com todo o outro elenco por tantas horas, né? Por tantas horas. E aí passo a acreditar que o Felipe tem razão, já que é para jogar lá, então que entrasse na justiça, forçasse a barra para jogar aqui, da onde o time sai do CT, em 15 minutos está no estádio, não é preciso ficar 4, 5 horas dentro do ônibus. Estou pensando numa outra coisa, que a situação certamente, como no Brasil toda, está ruim, não vai ser em Volta Redonda que a coisa está uma bolha, está tudo tranquilo. Não, muito pelo contrário. Aí certamente vão tirar 1 ou 2 ambulâncias lá da prefeitura para mandar para o estádio, vão tirar alguns enfermeiros, talvez um médico, etc., que poderia estar sendo útil, né, ajudando quem realmente está contaminado, mas vai ter que ter essa prevenção lá no estádio para os jogos, né? Provavelmente revezar ou uma turma só ficar e tomara que tenha leito lá, tomara que nada aconteça, porque a gente sabe de um outro problema, que o José está falando aí, que não tem leito, não tem nada. Será que está maravilhosa a situação lá nos hospitais de Volta Redonda? Porque se um jogador se machucar, se um jogador precisar ser levado para o hospital, tem lá em Volta Redonda essa disposição? Porque se tiver, as cidades vizinhas já estão levando pacientes para lá, porque todo lugar está sendo assim. Está faltando leito, está faltando UTI, está faltando tudo. Então, além de tudo, tem que torcer para que ninguém tenha nenhum problema
para usar essa ambulância que não deveria estar lá nesse dia, para usar esses médicos e esses enfermeiros que poderiam estar prestando um outro serviço mais útil à sociedade do que estarem lá. Eu entendo perfeitamente o lado do futebol, as justificativas, quando você começa a ouvir, agora à tarde mesmo estava ouvindo o presidente do São Paulo dizendo, olha, fizemos X mil testes, só 2% que pegou positivo, então nosso protocolo é muito bom, você leva para um estádio 100 pessoas, é um número que às vezes você vê dentro de um ônibus, é muito diferente, etc. Eles têm lá as suas justificativas, mas eu vou voltar lá no que o Pascoal falou no começo, faltam 8 dias, 10 dias, dá um exemplo. Será que, puxa, vão quebrar os clubes? Vão perder, porque a gente também não sabe se essa curva vai cair agora no final de março. Isso foi só um prazo. Talvez a gente tenha que ficar como no ano passado, meses. Aí sim, os clubes que já estão vindo de problemas terão outros maiores. Alguns vão sangrar, outros vão sobreviver, eu acho que a maioria ainda vai sobreviver, mas é óbvio que é prejuízo para todo mundo. Mas eu não acredito que vão fechar as portas, como muitas empresas já foram obrigadas a fazer e serão, se essa crise continuar ainda por muito tempo. Então, acho que é questão de exemplo, sabe? Eu fico assim meio chateado com a história de manhã soltar uma nota falando que está de acordo, está tudo legal, sendo que por trás já estava sendo negociada, como está sendo confirmado aí, tudo indica, uma outra situação completamente diferente. E aí o Felipe Melo tem razão. Por que então eu andar tanto? Vamos brigar para jogar aqui mesmo. Vamos brigar para jogar aqui, que eu ando só 20 minutos, enfim, vai dar na mesma. Mas tomara que a situação lá esteja excelente, Volta Redonda. Acho muito difícil que esteja, né? Dani, André Plihal mandou uma informação. Leitos ocupados em Volta Redonda, 89%. Só para não parecer que lá tá beleza. Vai lá, Dani. É exatamente o que eu ia falar. Não tá assim a situação. Não, imagina, não tá assim a situação. Tem um outro amigo nosso também assistindo aqui e mandou exatamente essa notícia de 3 dias atrás, que tá com quase 90% de ocupação. E tem uma outra coisa, dessa reunião que eu citei agora há pouco com o. Exatamente, e dessa reunião que eu citei agora há pouco com os prefeitos do Rio e de Niterói, também se cogita parar o Campeonato Carioca. Os clubes vivem a expectativa de, a partir da próxima rodada, já não ter mais jogo. Então se faz como? Se leva o Carioca também todo para Volta Redonda? Essa é mais uma questão para se olhar, né? Porque se pode receber de outro estado, também pode receber o Carioca. E aí você começa a sobrecarregar uma cidade que já está com quase 90% dos leitos ocupados. Então é só decisão errada, né? Pessoal, tem uma informação do GE, do Globoesporte.com, que se houver o jogo, o time do Mirassol vai de avião. Né? A gente colocou ali a distância, 800, quase 900 quilômetros, 8 horas de viagem. Exatamente.